Um abraço para você, internauta. Estamos ao vivo com o programa Galácticos na TV desta sexta-feira, dia 15 de setembro de 2017, antevéspera de dois jogos, né? Bahia e do Vitória. O Bahia vai pegar o Cruzeiro fora de casa, enquanto o Vitória jogará contra o São Paulo no Barradão, né? Onde não está indo tão bem. Se não for o pior, é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro da Série A. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês qual time rubro-negro que entra em campo contra o Tricolor Paulista, nesse duelo dos desesperados, vamos dizer assim. Quem vencer, dá uma respirada, pode até sair da zona de rebaixamento. Quem perder, se afunda mais ainda na zona maldita. Já o Bahia vai pegar o Cruzeiro, que está focado na Copa do Brasil. Finalíssima vai acontecer na próxima quarta-feira e o Cruzeiro pode ir com time misto, vamos dizer assim, até porque tem uma grande chance de ser campeão da Copa do Brasil e também de adquirir logo sua vaga no campeonato, na Copa da Libertadores da América, né? Tem a possibilidade, o Machado vai dizer daqui a pouco se vai ou não, até porque o Mano Menezes não está tirando todo o foco do Campeonato Brasileiro. Já vamos falar também sobre a situação do Santiago Trellis, atacante que não deve jogar contra o São Paulo devido ao edema que ele está no pé, o local está bastante inchado. E no Bahia, o capitão Thiago vai voltar ao gramado, vai voltar aos jogos ou não? Tudo isso daqui a pouco, aliás, agora, no programa Galácticos na TV. Hoje conosco apenas o Rafael Machado. Boa tarde, Rafael. Muito boa tarde, Anderson. Boa tarde a você, amigo internauta ligado aqui no Galácticos na TV. Final de semana de muita apreensão, muita expectativa, dois jogos difíceis. Por mais que a gente saiba que o Vitória vai jogar em casa, pega um São Paulo que vem cheio de problemas. Daqui a pouco a gente vai falar também da provável escalação do tricolor do Morumbi. Mas é um jogo muito difícil, o Vitória precisa voltar a vencer dentro de casa. Tem conseguido fazer bons jogos atuando como mandante, foi assim contra o Avaí, contra a Ponte Preta, onde venceu, e também contra o Fluminense, mas precisa começar a traduzir isso em resultados. O Vitória precisa voltar a vencer dentro dos seus domínios. Já pelo lado do Bahia, o Tricolor precisa vencer da mesma forma, só que tem ainda o dificultador de jogar fora de casa, contra um Cruzeiro que, vamos falar daqui a pouco, existia essa expectativa de jogar com um time um pouco misto, um pouco mais poupado, quem sabe até reserva, mas o Mano Menezes já afirmou que vai ter força máxima para esse jogo de domingo e daqui a pouco a gente vai explicar direitinho essa situação. Ou seja, jogos muito difíceis nesse final de semana para a dupla Bavi. Nos resta esperar e torcer para que 1-0 aqui, 1-0 lá, o que importa é somar pontos para começar a se distanciar dessa luta aí contra o rebaixamento, Anderson. Beleza, esse aí é o Rafael Machado, que na equipe dos Galácticos na rádio é repórter, mas aqui ele é comentarista então e repórter também, né, trazendo as informações tanto do Bahia quanto do Vitória e também os adversários, São Paulo e Cruzeiro, que são os adversários do Bahia, da dupla Bavi no próximo domingo. Já tem um torcedor aqui, Rafael, o Anderson Jorge Silva, perguntando se o René Júnior vai atuar ou não na partida contra o Cruzeiro. Isso ainda segue como uma incógnita, Anderson, porque o Preto Casagrande acabou de conceder entrevista agora há pouco no Fazendão. A gente pode trazer essa informação até o finalzinho aqui do nosso programa, mas o treinamento está acontecendo nesse instante no Fazendão, fica essa dúvida. Eu, particularmente, falando aqui antes do treinamento mesmo, acho que é muito complicada a situação do René. Ele sentiu uma pancada ainda no jogo contra o Atlético Goianiense, ele que participou do programa lá na TV, que vem logo depois do jogo, já vinha mancando desde aquele dia, não treinou ontem, preocupa a situação do volante. Eu acredito que vai dar Juninho, mas ainda até o término do programa a gente traz a informação com mais precisão. Complemente aí, porque o Newton Júnior quer saber de você, especificamente, se o Rodrigão vai dar lugar ao Hernani, né? E claro, se o Preto vai sacar o Rodrigão para colocar o Hernani, segundo ele, sem ritmo de jogo, e tá mesmo sem ritmo, para a partida contra o Cruzeiro. Eu acho muito difícil, até porque nos treinamentos dessa semana o Preto não deu nenhum indício de que faria essa alteração. Daqui a pouco a gente vai ver a escalação do Bahia de acordo com o que treinou durante essa semana, mas devemos ter apenas duas mudanças e nenhuma delas é a tirada do Rodrigão para a entrada do Hernani. O Preto até foi questionado sobre isso no retorno a Salvador na última terça-feira no aeroporto e ele deixou bem claro. A possibilidade de utilizar o Hernani vai ser algo gradativo, se as circunstâncias da partida ajudarem. É um jogador
jogador que vem retornando de lesão, não tem condição ainda física de atuar 90 minutos, assim como o Edgar Júnior e o próprio Alione, porque ficaram muito tempo distante. Então, a tendência é que o Rodrigão inicie essa partida do próximo domingo contra o Cruzeiro. Valeu, mano. O segundo Marcelo Pimenta de Araújo, segundo não, né? Ele traz a informação aqui que o Mano Menezes falou em uma TV que o time vai com força máxima e o nosso Rafael Machado já falou sobre isso aqui. O Rafael Flink, ele fala que, assim, o Vitória não ser favorito em casa contra time nenhum e agora contra o Vitória menos ainda. Eu acho que ele quis... Contra o São Paulo. Né? Eu acho que ele quis falar sobre contra o São Paulo e terminou se atrapalhando aqui, mas não é favoritismo assim, né? Contra o São Paulo, principalmente, tem que ser favorito. Eu já colocaria esse termo, porque é um jogo de 6 pontos, onde o Vitória tem que estar atento a todo instante, é um jogo perigoso, conforme eu falei contra o Fluminense, só que eu acho que o Vitória tem mais possibilidade de ganhar o Fluminense do que tinha o São Paulo do que tinha o Fluminense. E eu falei aqui para você, torcedor, né? Não que eu seja o dono da verdade, mas eu procuro analisar todos os jogos para ter, assim, o máximo de tranquilidade, de serenidade para passar para o torcedor. Então eu acho que o Vitória tem plenas condições, se botar de 0 a 100, eu diria 100% de condições de vencer o São Paulo dentro do Barradão. Por quê? O Mancini já identificou os erros do seu time que o levam a que o Vitória termina perdendo. O porquê que o Vitória não ganha em casa? Ele já sabe isso. Ele já percebeu que não é uma questão tática nem técnica, é psicológica, é uma questão de concentração. Então o Mancini vai pôr isso em prática, tem conversado bastante com os atletas, mostrado vídeos de jogos do São Paulo, treinado em cima do São Paulo durante essa semana. Então eu acredito que o Vitória vai sair com resultado positivo sim contra o São Paulo. Mas não é uma tarefa fácil, é como eu disse, tem que manter a atenção o tempo inteiro. Agora eu digo, o Vitória é favoritíssimo contra o São Paulo aqui no Barradão. Poxa, Anderson, mas o Vitória não consegue ganhar no Barradão. Isso é passado, eu digo a você. O Mancini identificou o problema. O Vitória perdia dentro de casa porque não tinha sido identificado o problema. O Mancini já sabe o que está se passando e vai pôr em prática na partida contra o São Paulo. O Vitória tem time para ganhar o São Paulo. Se a gente botar no papel, o São Paulo daria 5-0 no Vitória. Botar no papel assim. Agora, momento atual, o Vitória, para mim, está mostrando um futebol melhor que o São Paulo. Vitória em ascensão com o Wagner Mancini e o São Paulo em declínio máximo. Sabe aquele caminhão que desceu ali perto do Dique, que bateu num restaurante? O São Paulo tá nesse estilo assim, Machado. Não, e é curioso a gente perceber uma coisa, Anderson, com relação a isso que o nosso ouvinte, me foge a memória o nome dele, falou aí que por que o Vitória seria favorito justo contra o São Paulo. Além disso tudo que você citou aí, vale lembrar, o São Paulo é um dos piores visitantes da competição e um dado que a gente trouxe ontem aqui, está no galácticosonline.com.br, você pode acessar uma matéria que eu mesmo fiz. O São Paulo, contra os times da parte de baixo da tabela, do 11º ao 20º colocado, ele é o time que menos venceu partidas. Se eu não me engano, tem algo em torno de 33% de aproveitamento. É o pior aproveitamento de todos os 20 clubes jogando esses confrontos diretos contra os 10 últimos times. Então, eu acho sim que o Vitória vive um momento melhor. O São Paulo, concordo contigo, em valores individuais tem um time muito mais qualificado do que o Vitória. Tem jogadores que têm condição de fazer a diferença, de vencer uma partida. A gente pode citar aqui o Hernanes, o próprio Lucas Prato, o Marcos Guilherme, que é um atacante muito perigoso também. Jogadores que têm condição de vencer uma partida, mas o Vitória hoje eu vejo com um conjunto muito melhor. O Wagner Mancini tem um maior domínio do seu elenco. Eu acho que o Vitória tem totais condições de vencer essa partida no próximo domingo contra o São Paulo, mas ressalto, vai ser um jogo duríssimo. Pois é, eu também acho. Minha definição, meu resumo sobre o jogo é esse. É um jogo perigoso, mas que o Vitória tem totais condições, plenas condições de vencer a partida contra o São Paulo. Me preocupa um pouco, mas o que me deixa aliviado e esperançoso é o fato de o Mancini ter identificado qual o problema do Sport Clube Vitória quando atua dentro do estádio Manuel Barradas. Algumas perguntas aqui, eu quero falar para você que está assistindo nosso programa. Não tenha vergonha não, rapaz. Manda sua pergunta pra gente, pode mandar mesmo aqui, ó. Tá tudo em casa. É papocar, né, Kiko? Papoca o like, papoca de pergunta aí, vem com a gente. Pode mandar o que você quiser, qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de comentário que a gente vai botar aqui para você mesmo escutar, ouvir seu nome. Por exemplo, Marcelo Pimenta de Araújo,
Marcelo Pimenta de Araújo. Falar devagarinho, eu quero ouvir, né? O Júnior Pinheiro falando que o Vitória vai dar 3-0. Marcos Machado, o xará do Machado, o Rafael Machado aqui no sobrenome. Um abraço, meu primo. Dizendo Vitória 3-0, né? O Anderson Silva, 3-0 Vitória. Fora o baile, segundo ele, viu? Rapaz, tanto 3-0 aqui estão botando que eu vou acreditar. Vou botar então Canu no Cartola. Neilton, né? Também. Que cruza a bola para. Fernando Miguel pode defender um pênalti. Já que é 3-0, né? 5 pontos, né? Então, coisa boa. O Juarez Argolo pergunta como é que está o André Lima. Pronto? Tá pronto. Já vem treinando desde a semana passada, normalmente. Não foi para a última partida porque ainda estava se recondicionando fisicamente, mas já está tranquilo, a não ser que tenha sentido algo, né? Hoje, não sei. Porque a fascite plantar não é brincadeira, não. Quem tem ou teve sabe muito bem o que é. Vai e volta, né? O zagueiro Thiago do Bahia tem também. Então, vamos ver. Agora ele tá bem, dá para ele jogar tranquilamente. Vamos aguardar, até porque seria uma peça boa ali. Um cara que... Ele tá no treino do Vitória ou tá aqui? O André Lima. André Lima, de camisa branca. Olha o André Lima aí. É culpa. Na verdade, eu faço umas pontas de vez em quando em algumas festas aí, faço presença VIP. Isso é piada desse palhaço aqui, junto com outro colega nosso que trabalhava na antiga rádio, que dizem que eu pareço com o André Lima. Você que está em casa assistindo isso, eu pareço com o André Lima? Deixa aí sua opinião que eu quero saber se procede mesmo ou se é só zoeira desses caras. Moisés Suzá, o melhor... Olha aqui, Luiz. Moisés Suzá deve ser o nosso Moisés. Eu acho que é época do gurizinho aqui, bonitinho, com... É o estagiário dele. Rapaz, o cara botou a foto do menino, viu, Luiz da Navegarte e Rafael Machado? Do filho dele com o negocinho do Gandhi. Rapaz, que viagem é essa? Você tá falando o que aí, meu Luiz? Tá me atrapalhando, né, meu irmão? Pô, tá me atrapalhando, né? Tô apresentando programa aqui, meu velho. Complicado, a gente tenta trabalhar sério. Rapaz, é mole, velho. Tá difícil, viu, meu irmão? Vou ter uma conversa séria com o Márcio Martins, velho. Sim, tá falando aqui o seguinte, que o Moisés Suzá, que é o assessor de imprensa do Vitória, mandou uma mensagem aqui, ó. Melhor apresentador do Brasil, mas perdeu um desafio com o Mancini. E quem vai pagar a cesta básica sou eu, Moisés Suzá. Agora não fico botando foto do seu filho com o chapéu do Gandhi, não, velho. O guri tem 1 ano, 2 anos de idade, já sim. Tá no clima já. Tem que tá no caminho certo. Peraí, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Aí, ó, o Juarez agora tá falando que parece mesmo. Cara de um, nariz de outro. Nossa. Um abraço pra você, Moisés Suzá. É um grande amigo que a gente fez antes de entrar no Vitória já. Um cara gente boa, que sempre ajuda no que pode e no que não pode também. Não dificulta nada, sabe? É um cara bem prestativo. O que não é com ele, ele passa para o departamento que é de direito, que é de competência, né, para fazer ou autorizar. Então, eu sou muito grato ao Moisés Suzá, porque está me ajudando muito nessa questão aí do Esporte Clube Vitória, né, nessa minha fase no Itapuã FM, dentro do Esporte Clube Vitória, né? Mas, muito obrigado aí. O Denilson Souza fala, deram spoiler de um quadro que ainda não foi ao ar. Rapaz, Mancini, eu vou ficar calado, deixa lá. É bom que cria o encanto, né? A galera fica achando quem ganhou, quem perdeu, mas... Mas no Denilson, vocês vão assistir, tá massa, olha, tá massa. O Luiz estava lá comigo, o Machado já mostrei o vídeo para ele na íntegra. Alguns já puderam ver, mas... né? Acho que depois desses desafios que você está fazendo, podia mudar de o repórter dinâmico para o repórter boleiro. Que nada, que nada. Eu quero ouvir o Neilton, o atacante Neilton, e também a questão de outros, que ele fala do São Paulo, né, do seu antigo clube, na partida que vai acontecer no próximo domingo. E eu vou querer ouvir o Neilton para conversar com o Luiz Navegarte, que é que ele queria aqui. Que ele me atrapalhou, fiquei calado uns 10 segundos, um breu dentro do estúdio. Então eu quero saber o que é que o Luiz Navegarte quer, entendeu? Vamos lá ouvir o Neilton. Agora, rapidinho, ele falando sobre o São Paulo, enquanto eu falo com o Luiz Navegarte, viu, Luiz? Eu conheço praticamente o elenco todo lá, né? Passei 6 meses lá, então vou procurar ajudar o Mancini aí com algumas informações, mas São Paulo tem jogadores perigosos, então a gente tem que tomar cuidado. Eles estão vindo de uma pressão também e a gente sabe que eles vão vir com tudo para ganhar o jogo e a gente tem que estar concentrado para isso. Cara, eu acho que é mais falta de confiança dos atletas, né? Talvez a cobrança lá é muito grande e
eu acho que é um dos principais motivos lá. Não sei dizer muito bem por que está passando esse momento, porque o São Paulo tem grandes jogadores, grandes atletas, fiz uma amizade legal com alguns deles lá, e é um time muito perigoso, a gente tem que tomar cuidado para isso. Pois é, beleza, valeu. Já dei uma bronca aqui no Luiz da Navegarte, tudo certo, né? Tudo beleza. Márcio viaja, o negócio fica solto assim. Cadê Nilson, velho? Ô, Nilson! 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 Ah, vai! Tá vindo aí daqui a pouco. Não tá aqui, Nilson, né? Cadê Nilson? Você sabe onde é que ele tá, velho? Márcio tá viajando. Márcio tá viajando. Isso Márcio, a gente sabe. Tá resolvendo negócios, né? Viagem profissional, mas nosso Nilson Luiz, nada. Fazer o quê, né? Podemos fazer nada. Ô, Luiz, brincadeiras à parte, viu, Luiz da Navegarte? Eu quero a escalação do Esporte Clube Vitória, que vai jogar contra o São Paulo domingo. E, como eu falei, perigoso o jogo, mas tem plenas condições de vencer a partida. Vamos ver como é que o Vitória deve entrar em campo? O Fernando Miguel é o goleiro, na lateral direita, Caissá, na zaga, Canu e o Wallace. Na esquerda, indefinição. Felipe Souto ou o Patrick? No meio campo, Ramon e o William Correia. O Iago joga de meio extremo pela direita e o David na esquerda. No ataque, Neilton e como centroavante o jogador Chiesa. O Machado tem várias mensagens aqui, eu quero ler todas elas, mas você pegou a escalação do São Paulo, né, que praticamente está definido. Vai viajar hoje, vem para Salvador. E como é que vem o São Paulo, Machado? São Paulo tem talvez a sua principal mudança, a saída do Cueva do time titular, um jogador que vem sendo muito questionado pela torcida e por alguns companheiros, inclusive o Rodrigo Caio deu declarações dizendo que ele precisa querer se ajudar, porque o Cueva, quando joga no São Paulo, deixa a desejar, mas quando atua pela seleção peruana, destrói. Então o Cueva deve começar essa partida no banco, o time que treinou hoje pela manhã teve o Sidão no gol, a zaga formada com Éder Militão na direita, Arboleda e Rodrigo Caio na dupla de zaga e o Júnior Tavares na lateral esquerda, já que o Edmar, que é o titular, está suspenso. Outro que está suspenso é o Jusilei volante. Com isso, a dupla de volante será formada pelo Petros, o baiano Petros, e o argentino Jonathan Gomes. E aquele trio de meias ali com o Hernani centralizado, Marcos Guilherme por um lado e o Lucas Fernandes, pelo outro, com o Lucas Prato, o argentino Lucas Prato, centralizado no comando de ataque. E esse jogador que merece muita atenção. Para o Vitória, eu só posso dar as duas dicas. Olho no Prato, o Wallace que fez uma grande marcação no Henrique Dourado, exceto naquele lance do primeiro gol do Fluminense que ele vacilou, mas o Wallace estava sendo soberano, precisa grudar ali no Prato e não deixar ele chegar, porque é um jogador muito perigoso. E cuidado com a velocidade do Marcos Guilherme e com as faltas na entrada da área, porque o Hernanes vive um momento muito bom em faltas e em chutes de fora da área. Olho no Hernanes, porque ele vive grande fase. Olha, eu tô atrasado aqui com as questões das mensagens, né? Machado, eu vou ler as mensagens aqui e aí a gente responde de forma objetiva para ler o máximo possível. Danilo Aguiar manda aqui. Boa tarde, Anderson. A falta de planejamento do Bahia é notória nessa temporada. Contratações pífias que só ocasionaram gastos e agora não tem capital nem para fazer um grande treinador, nem para trazer um grande treinador. Cadê a transparência, Machado? A transparência com relação a isso, eu acho que o torcedor, se quiser, pode se atualizar no site do time, lá que tem a área de transparência, mas concordo com tudo que ele disse aí com relação a planejamento. O Bahia hoje não tem um lateral direito reserva, o que seria tá machucado há muito tempo. Algumas posições carecem de peças de reposição, o time titular não tem convencido e para a condição de treinador eu tenho minhas dúvidas realmente se a efetivação do Preto foi convicção ou falta de opção até pela questão financeira mesmo. Josias Ribeiro pergunta aqui, como estão Cleiton Xavier, Carlos Eduardo, Marcinho e André Lima? Cleiton Xavier já está normal, treina e já foi relacionado, depende do Mancini. Carlos Eduardo se recuperando de lesão na coxa e o André Lima recuperado também da fascite plantar, deve ser relacionado, voltar a ser relacionado contra o São Paulo. Marcinho... Deve ser Danilinho, não? Pode ser. Se for Danilinho, tá treinando também normalmente o jogador. Anderson Silva, 3-0 Vitória, fora o baile. O Noel Cerqueira pergunta qual a situação de José Wellison, Noel de Dias Dávila. O José Wellison volta a jogar no mês que vem. Já treina normalmente, mas tem a questão da readaptação física e muscular por conta da lesão que ele teve no joelho, então por enquanto ainda não joga. Gabriel Santos, 3-1 Vitória. Juarez Argolo, Vitória 2-1, já mudou o placar.
Era 3-0 o Juarez Mas agora. eu tô com ele aí, eu acho que vai dar 2-1 Vitória. Viu? Tomara. O Alisson Souza fala aqui, se o Vitória embalar, tem chance de chegar ao G6? Machado. Todo mundo tem. A gente só cita o exemplo do Vasco. O Vasco perdeu pro Bahia por 3-0, era o primeiro fora da zona. Chegou, ganhou 2 partidas, chegou à 6ª colocação, hoje está em 8º, mas duas vitórias ou até 3 colocam qualquer time na luta ali pelo G6. Tem condição, mas tem que vencer partidas em sequência. Luciano Figueiredo pergunta por que o Mancini não coloca um garoto da base na lateral esquerda. O Sub-20 está de férias, tem um jogador bom que se chama Matheus Padilha, mas na minha opinião, infelizmente, os clubes de futebol, principalmente no Brasil, não formam jogador, não formam. Eles botam lá, jogam assim, ó, vai. Não há um planejamento. Vai pegar assim o cara, vai lá. Não é assim, ó, etapa, sub-13, pã, 14, pã. E aí vai por etapa, bota o cara pra chutar com a perna esquerda que não chuta, treina cabeceio direto. Isso é ruim em quê? Aprimora nisso o cara chegar completaço. Não tem isso. É o cara pra ser campeão. Eu boto o cara lá, vamos ser campeão de tudo, boto o burucutu e acabou. O Mancini, tô falando isso, não é porque eu me acho da verdade, não, é porque é o que eu tô vendo. E o próprio Wagner Mancini, numa entrevista que eu fiz com ele, eu mais um amigo antigo da rádio, onde eu e o Machado trabalhou, a gente falou com ele, mesmo disse, ele falou sobre isso, ele falou assim, ninguém mais forma jogador não. Eles empurram, os times empurram, tome aí, ó, tem isso aqui, presta, não presta, acabou. E por isso que, infelizmente, está nessa situação. Eu espero que o Carlão, que é um profissional competentíssimo, possa mudar isso aí. Ele está à frente da base do Vitória hoje, que ele consiga reverter todo esse quadro e trazer bons jogadores, bons frutos. Padilha é um bom jogador, mas não é a hora de botar um menino da base, pode prejudicar o time. Boa, meus amigos, informa se vai ter contratações ainda. Marcos N. Silva. Não pode mais não, né, Machado? Não, já fechou a janela, se não me engano, na semana passada, dia 7 de... Não lembro a data específica, mas semana passada já fechou. Contratações agora só em 2018. O Nativos Tatu pergunta cadê o Todinho. Treinando normalmente, jogou a partida passada como entrou no segundo tempo, né? Não tem nada com o Todinho, não. O Wendel Góes participando com a gente, além do Mico Nazaré, que está em Macaé, Rio de Janeiro. O Gabriel Santos fala que tem que renovar com os 2 laterais. Você concorda com o Juninho e com o Kaique Sá? Concordo. São jogadores, principalmente o Kaique Sá, um jogador que é jovem, pode render até frutos ao Vitória no futuro. O Juninho também, pelo que vem desempenhado, eu acho que cabe sim uma renovação, até para o primeiro semestre, que a gente sabe que é muito mais tranquilo, e aí eles vão poder mostrar se é um momento só que eles estão vivendo, ou se realmente eles são jogadores mais consistentes. O Júnior Pinheiro fala que eu mostrei ao Mancini como se bate o pênalti, né? Que eu posso ser o batedor oficial de pênalti do Vitória. Que nada, não chega nem a isso, viu? Mas acertei umas bolinhas lá, o Mancini também, mesma quantidade. Segunda-feira vocês vão ver, né? Quem foi que ganhou, quem é que vai pagar essas 5 cestas básicas. O Anderson Silva fala aqui, pensando no ano que vem, quais desses jogadores do elenco do Vitória podem permanecer em 2018? Rapaz, é uma pergunta interessante, até porque o Vitória fez alguns contratos longos com jogadores que não performaram ainda, a exemplo do Cleiton Xavier. Mas eu acho que dá sim para você ver, principalmente o Mancini conseguiu achar alguns jogadores que têm rendido bastante, eu acho que alguns são unanimidade. O William Correia, o William Farias, que dispensa comentários, o Kaique, como a gente disse aqui, o Juninho, o próprio Trellis vem desempenhando um bom papel, acho que já cabe você pensar mais. Tem outros como o Neilton, que também tem sido importante em alguns jogos, que já tem contrato, o próprio Fernando Miguel. Então acho que da base do time titular a gente dá para tirar alguns jogadores, mesmo que não seja para ser titulares, mas dá para compor o elenco para o ano que vem. Bom, o Matheus Nascimento fala aqui, qual a escalação do Bahia com todo mundo à disposição? Vamos então à escalação do Bahia, né, Machado? Vamos lá, Luiz Lavegarte, Bahia definido, né? Pois é, o Bahia vai definir para esse jogo, deve ter apenas 2 mudanças, que são no meio de campo, o René Júnior pode ficar de fora com essa lesão e o Juninho pode entrar em seu lugar. E a outra que já está confirmada, pelo menos de acordo com o treino de ontem, o Vinícius entrando na vaga do Regis. Então a provável escalação do Bahia com o Jean no gol, a lateral direita com o Eduardo, o Thiago voltando, recuperado da fascite plantar ao lado do Lucas Fonseca no miolo de zaga, e na lateral esquerda o Juninho Capixaba, que vem crescendo cada vez mais de produção. A dupla de volantes, o Edson, e aí fica essa dúvida, Juninho ou René Júnior. Aí tem aquela trinca de meias ali formada com o Vinícius centralizado, Mendoza por um lado e o Zé Rafael pelo outro, com o Rodrigão no comando de ataque.
Não sei se essa seria a escalação ideal do Bahia com tudo aquilo que tem à disposição, como o nosso ouvinte falou aí. Mas essa é a escalação que deve entrar em campo no próximo domingo contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Pois é, com algumas dúvidas, como você já mencionou, né? O René Júnior não jogar é uma perda. É o jogador mais regular do Bahia. Eu diria que irreparável. Para o momento atual, sim. A gente sabe que o Juninho pode entrar e, quem sabe, fazer um jogo igual aquele contra o Atlético Mineiro. O Juninho tem qualidade, é um jogador que chuta bem, é um jogador que bate falta, tem um bom passe, mas é um jogador que oscila. Ele precisa estar bem psicologicamente para poder render. E o René Júnior não. O René Júnior tem se mantido muito regular, jogo após jogo. Acho que seria uma perda realmente muito grande para o Bahia nesse jogo. Wagner Silva pergunta, qual o time do São Paulo, Anderson? Quem tem o time do São Paulo é o Rafael Machado e já passou Já aqui. passamos. Já. Então, quando acabar o programa, você volta, né? Assiste de novo, é massa assistir de novo. Eu já fiz isso já umas 74 vezes. Mas Machado tem o Cruzeiro, né? Isso já falou São Paulo, agora vamos falar do adversário do Bahia, o Cruzeiro. Vem como? O Cruzeiro, que existe a possibilidade de vir com o time mesclado, vai com o time titular principal. O Mano Menezes já disse que a final, como é só no dia 27, ele vai ter 10 dias entre esse jogo do Bahia e a final contra o Flamengo. Então ele pode poupar no próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Mas domingo contra o Bahia, força máxima. Cruzeiro que vai a campo com o goleiro Fábio no gol. A lateral direita com o Ezequiel, a dupla de zaga com o Léo e Murilo e o Diego Barbosa na lateral esquerda. Bom jogador Diego Barbosa. A dupla de volantes formada pelo Henrique e pelo Hudson. A trinca de meias tendo Robinho, Thiago Neves e Rafinha. No comando de ataque, o Raniel. Esse é o provável time do Cruzeiro para enfrentar o Bahia. Time dificílimo, time finalista da Copa do Brasil. Acho que a situação para o Bahia nesse final de semana vai ser mais complicada do que a do Vitória. Já achava isso ontem, quando eu pensava que o Cruzeiro podia vir mesclado. Com esse time aqui, eu acho que um ponto para o Bahia pode ser até lucro lá, viu, Anderson? Você acha que o Bahia vai perder, então? Não estou dizendo isso, Anderson. Estou dizendo que é um jogo muito difícil, mas se fosse para fazer aquela fezinha, a galera que hoje está muito na moda aí de fazer aquela bet, aquela aposta aí, a pule, como a galera fala, se fosse para apostar um dinheiro, eu apostaria que o Cruzeiro vence esse jogo. Não fica em cima do muro não, amigo. Tudo bem, né? Não. O Luan Regis fala aqui, rapaz, vitória 3-1 São Paulo. O Daniel Neto, Neymito tá jogando bem. Aí você vê os torcedores do Vitória apoiando o time, 3-0, 2-1. Mas tem que ir pro estádio. Aí chega, também. Mas peraí que eu vou falar de você agora. Aí os caras do Vitória falam aqui e o nosso comentarista disse que praticamente o Bahia já perdeu o jogo. Não, eu acho que você tá aprendendo demais com o Márcio. Que eu já vi ele fazendo isso com você algumas vezes no programa. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que futebol pode acontecer qualquer coisa. O Bahia pode fazer um grande jogo, que não tem feito nos últimos jogos, fazer 1-0 lá, se trancar e conseguir o resultado. Mas, se for para apostar um dinheiro, eu vejo hoje o Cruzeiro com um time melhor, com melhores valores individuais, e o Bahia, infelizmente, não vem fazendo um futebol que convença o seu torcedor. Claro que eu espero que o Bahia vença, meta 1-0, 2-0, mas, infelizmente, a minha razão, eu sou jornalista acima de ser torcedor, a minha razão diz que esse jogo, para o Bahia, um ponto vai ser lucro. Everton Cerqueira, um abraço para você, já mostramos as escalações. O Wagner Silva manda uma mensagem aqui pessimista, a primeira do dia, dizendo que quando a gente espera demais do Vitória, ele nos decepciona. E o pior que é verdade, né? Então não espere nada não, torcedor. Fique sem esperar nada para sábado, para domingo, fique tranquilo, sem esperar nada para o Vitória ir lá e fazer um bom resultado. Porque, de fato, quando a gente espera que a Vitória vai ganhar, toda a imprensa faz expectativa, a torcida também, a Vitória perde. Vide jogo contra o Avaí, o próprio Fluminense também. Paulo Roosevelt manda aqui, Trellis tem chance de jogar? Eu diria que não. Eu não sou médico para vetar, mas chance mínima, bem pequena. O Nielson Trindade pergunta a você, Machado, se o Hernanes não deveria ir para a seleção. Rapaz, é uma pergunta interessante. Nelson Trindade aí, grande instrutor aí lá da academia, conhece essa figura aí, gente boa. É uma pergunta interessante, Anderson, porque o Tite hoje fez até uma convocação onde a gente viu muitas experiências, a gente viu algumas convocações que não vinham acontecendo, jogadores... A gente sabe que o Brasil já está classificado para a Copa e o Tite se permite fazer algumas experiências. O Hernani vem desempenhando um grande papel no São Paulo, mas eu acho que ainda não está naquele nível que ele já teve atuando na Lazio, atuando pela Juventus, pela Inter de Milão. Eu acho que pode ser um bom nome a partir do ano que vem, final de ano, São Paulo, a depender de como fique aí. Mas o Hernanes tem futebol sim para a seleção brasileira, mas acho que não nesse momento.
O Gabriel Santos fala aqui, Vitória vai lutar pelo G6, Anderson. Beleza, tomara. O Edson Ribeiro diz, tem um lateral esquerdo do Sub-17 muito bom. Eu acho que o nome dele é Elivelton, salvo engano. É Elivelton, lateral esquerdo, salvo engano. É algo parecido com isso, se não for Elivelton. Ele é do Sub-17, muito bom realmente, tá aprovado. José Antônio de Castro diz aqui, Cosme de Farias ligado no programa. Um abraço pra galera aí de Cosme de Farias. O Gus Santos, melhor programa esportivo do Brasil. Valeu, meu velho, beleza. Wagner Silva perguntou o time do São Paulo, Machado já falou. O Wagner Silva pede para mandar um abraço para a galera de Candeias. Um abraço para a rapaziada de Candeias, todo mundo ligado aqui no programa Galácticos na TV. Vitória vai ganhar do São Paulo e vai ganhar o Bavi. Quero 6 números da Mega Sena também, viu, Rafael Bugarim? Para 2. Pois é, manda aí no PV, que aí, a gente lhe dá aí 20% da comissão. O Danilo Aguiar, Rafael está certo, Bahia não tem coragem e força. Aí, o Danilo Aguiar. Aí eu não disse isso, eu não disse que o Bahia não tem coragem e força, mas eu concordo em parte com o que ele disse aí. O Bahia tem tido uma postura reativa nos últimos jogos fora de casa, só que para você jogar de forma reativa, você tem que ter um contra-ataque bom, veloz e que encaixe. O Bahia tinha isso com o Guto Ferreira. Infelizmente, desde a saída do Guto, desde o segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro no primeiro turno, o Bahia só tem caído nesse quesito contra-ataque, transição. Então, infelizmente, não inspira tanta confiança assim. Pronto. O Adalberto Invenção fala, tô na área. Ó, parceiro aí. Agora, velho. Não, mas parceiro, ontem a gente fez a brincadeira e ficou achando que ele tava inventando coisa. Não, o cara é gente boa aí, pô. Já vai acabar, bicho. Manda sua pergunta rápido aí, comentário. Eu vou dar mais 2 minutinhos de extra, né? Tempo extra. Né? Tempo extra. Extra time. Aquele velho Superstar Super Soccer. Nintendo, coisa boa. Bom Segunda-feira tem coisa boa pra gente, viu, velho? Marcelo Pimenta Araújo fala, Anderson, minha pergunta, bicho, eu não vi. Eu vi que você falou algo que a imprensa paulista tá fazendo aí coisa para o São Paulo não cair e tal. Essa conspiração eu não gosto não, Marcelo, entendeu? É uma coisa que... A gente tem que se colocar no lugar do próximo, Anderson. Muitas vezes eu concordo que a imprensa do Sul e Sudeste age de forma desrespeitosa com os clubes do Nordeste, não só do Nordeste, do Norte, clubes de centros menores. Mas a função deles é, entre aspas, torcer para que o São Paulo não caia, assim como a nossa é torcer para que Bahia e Vitória não caiam. Então, eu estou muito com o Anderson aí. Não gosto muito de fazer essa história de que existe complô. Não fico muito nessa, não. Cada um vê o seu. A gente espera que Bahia e Vitória se salvem nesse fim de ano. Um abraço para a dona Rosângela Invenção, a esposa do nosso parceiro aqui, o Adalberto, né? Um abraço para você, Rosângela, tá ligada com a gente. Curioso vai ser o nome do filho deles, né? Não sei se já tem, o que? Invençãozinha, uma criaçãozinha. Brincadeira aí, viu? Forte abraço ao nosso amigo aí. Teve um torcedor que perguntou aqui, o Fabrício Aragão, com Chiesa e Trellis 100%, Neilton ou David perde a posição? Eu acho que o Chiesa vai ter que suar muito, viu, para ser titular no Vitória. Os titulares hoje são os que estão aí. E o David, se não abrir os olhos, se não começar a ser decisivo, vai perder a posição. Aí entra a questão do Chiesa, que está de volta e vai jogar no lugar do David. Digo isso porque o Chiesa entrou na última partida no lugar do David, entendeu? Então tem essa questão aí, né, Machado? E o Chiesa tem aquela situação que eu acho que ele vai ser interessante para o Vitória, caso o Trellis não possa jogar até fora de casa, porque o Chiesa tem velocidade, talvez até um pouco mais do que o Trellis. E o Vitória jogando fora de casa explora bastante essa velocidade nos contra-ataques. Vide aquele gol contra a equipe do Corinthians. Então acho que é bom para o Mancini ter mais opções, mas concordo com o Anderson. Gosto muito do David, acho que tem muito futuro, mas tem que abrir o olho. Rapidinho, Machado, quando vai ser as eleições do Bahia? Provavelmente primeira semana depois do término do Campeonato Brasileiro, no final do ano em dezembro, e principalmente a partir da semana que vem no Galácticos Online, a gente vai fazer uma série de entrevistas com todos os grupos que devem ter presidentes concorrendo candidatos à presidência do Bahia. Quase que não sai, porque tem alguém gesticulando aqui do lado e o cara fica meio tonto assim, mas... galácticosonline.com, acesse que a gente tem muita novidade para vocês. O Joel Almeida, um abraço para você, um abraço para toda a galera aí de Osasco, São Paulo, ligada aqui no programa Galácticos na TV. Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Faltou alguma coisa aí, Luiz da Navegarte? Faltou uma coisa pequena. O quê? Mandar um abraço pro Flanquel Lima, que tá ligado aqui com a gente também. Coisa pequena, aí mandou um abraço aí aqui no privado. Flanquel Lima, grande narrador. Não posso dizer a mesma coisa dele, porque... Valeu aí, Chaveirinho, nosso pintor de rodapé, Flanquel Lima, grande narrador. É contigo, Anderson.
Beleza, então o nosso programa já está terminando, né, chegando ao final. Agradecer ao nosso Luiz Alberto, Luiz Navegarte, que foi quem gravou lá o vídeo. Chega aqui, Luiz, apareça aqui na tela. Vem cá, rapaz. Vem cá, negócio de não. Aparece aqui, rapaz. Luiz Navegarte é um pouco tímido, o cara tá tímido, só vai ficar atrás das telas ele, mas nenhuma. Teve com a gente lá no Barradão, gravou o vídeo com o Wagner Mancini, que foi muito engraçado, muito bacana. E acontecerão outros mais e a gente vai estar junto, se assim Deus permitir. E ele que vai editar também, né? Fazer aqueles efeitos bacanas, aquele negocinho para ficar mais engraçado ainda. Então, Luiz Alberto, lá, qual é o seu bairro mesmo? IAPI, né? Onde é? Onde é? Vem cá, rapaz. Cajazeira. Ah, é pô. Cajacite. Luiz Alberto é Cajacite. Agora Ó. é difícil, o cara não quer aparecer. Um Cara- abraço para Cajazeiras. 1, 2, 3 até 26. Todos vocês aí de Cajazeiras, um forte abraço aí. Galera que tem que todo dia pegar ônibus, metrô, trem, pra ir pra casa. E última resposta aqui para o René Passos. Iago joga sim contra o São Paulo, vai ser titular. O julgamento dele vai acontecer na próxima segunda-feira e ele pode pegar de 1 a 6 jogos. Se pegar um jogo, já cumpriu, pode jogar contra o Atlético Mineiro. Se pegar 2, fica de fora contra o Atlético e volta nos próximos. Cumpre mais um porque já cumpriu automática. E assim sucessivamente, beleza? Beto Júnior, um abraço para você também. Alô, rapaziada, fico por aqui. Rafael Machado, muito obrigado. Forte abraço, Anderson. Obrigado a você. Obrigado a Nilson, que tá mais parado que Saci de patinete. Forte abraço a todos vocês, amigos internautas ligados aqui com a gente. Até a próxima. Peraí, rapaz, Saci de patinete. Com essa nós encerramos o nosso programa Galácticos na TV desta sexta-feira, dia 15 de setembro. Um abraço para você, torcedor. Até a próxima segunda-feira, também às 15 horas. Um abraço.